Olá, gatinhos, gatinhas e gatinhas! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as princesas e como aquela representação midiática ou mesmo pela história oficial corrobora o que foram as princesas na realidade. Uma figura lembrada na iconografia por beleza, bondade, pureza, muitas vezes esses atributos não correspondiam ao que muitas princesas reais foram. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os mitos. Ai, mito não. Eu desencantei dessa palavra, não sei porquê. Sobre as mentiras que contam sobre as princesas. 3 mentiras sobre as princesas. O número 1 é a beleza. Lembrada nos filmes da Disney por sua beleza e desenvoltura. Lembrando que beleza são padrões que mudam em diferentes épocas, que a gente não tem que ficar nessas caixinhas de padrões, temos que rompê-las. Mas muitas princesas não faziam, não se encaixavam nos padrões de beleza da época. Um exemplo foi a Carlota Joaquina, que chegou a ser a princesa relatada pela sua esperteza e altivez, mas de beleza relatada como beleza tacanha. Ela foi mulher do Dom João, que foi inclusive rei de Portugal depois da morte da sua mãe Maria I, conhecida como a Louca. E a Carlota Joaquina não tinha nada de belo segundo as descrições da época. Outro caso foi a Teresa Cristina, que foi a esposa de Dom Pedro II. Há uma polêmica em torno dessa princesa que virou rainha do Brasil, porque, segundo os relatos e a história da época, a princesa teria mandado uma foto para Dom Pedro II que se namorou. Aquela famosa foto do Instagram, sabe, com efeito? Então, mais ou menos isso. Os dois se casaram por procuração em 1843. Casados já mais longe, chegou o tão dia da princesa Teresa Cristina desembarcar no Brasil, onde Dom Pedro II foi recebê-la. E o que aconteceu? Chegando lá, Dom Pedro teve um misto de decepção, porque ele conta que foi enganado. Até as palavras usadas por ele, a sua ama, foi: enganaram-me. A princesa Teresa Cristina era mais baixa do que ele esperava, napolitana, italiana, um pouco acima do peso e era manca. Tá aí, mas ela soube usar bem o artifício da foto. Depois os dois se entenderam, fortaleceram sua relação, já que os casamentos reais também eram arranjos, e pelos gostos parecidos, pela literatura e pela letras, os dois tiveram um casamento longínquo. Mas daí 2 exemplos de que muitas princesas não eram como as princesas da Disney, belas e enquadradas nesse padrão de beleza. Segunda mentira: as princesas eram limpinhas. As princesas da Idade Média e Moderna estavam longe de ser modelo de higiene, até porque os parâmetros de higiene nessa época eram muito diferentes dos nossos parâmetros atuais. A prática do banho diário não era prática, né? Os europeus não tinham o hábito de tomar banho todo dia, nem na semana, talvez no mês, né? Conta-se que a rainha Isabel da Espanha tomou 2 banhos na vida inteira, um quando ela nasceu e outro quando ela foi se casar. Olha só. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, há relatos e vários relatos de que eles estranharam o hábito dos indígenas de se banharem mais de uma vez no dia. E graças aos indígenas temos esse hábito e a moral de sermos o povo mais limpinho do mundo, né? E conta-se que, então, nesses relatos, eles estranharam quando Dom João VI veio para o Brasil fugido, né, das tropas napoleônicas que invadiram Portugal. Ele chega aqui e fica há mais de 20 dias sem tomar banho no Rio de Janeiro.
Olha que eu acho que na época ainda, 1808, o Rio de Janeiro não era 40 graus, mas estava chegando lá. Então, não, as princesas não eram limpinhas. Terceira mentira, as princesas eram a encarnação da bondade. Elas eram muito benéficas, muito compadecidas. Outra mentira, existiram várias princesas que foram lembradas pela sua crueldade e o aspecto sanguinário do seu reinado quando chegaram a rainhas. Um exemplo é a Olga de Kiev, que, em vingança à morte do marido, teria matado aqueles que ela julgava serem os responsáveis, mas a aldeia inteira, na época, ela ferveu os homens que tinham assassinado o seu esposo. Outro exemplo é a Maria I, filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, né? O Henrique VIII, aquele que fez a reforma anglicana na Inglaterra. Ela também ficou conhecida como Bloody Mary, Maria Sangrenta, porque quando ela ascendeu o trono, ela era uma católica muito fervorosa e o país tinha, pelas mãos do seu digníssimo pai, passado por uma reforma protestante, onde instituiu a religião anglicana como a se seguir. O fato é que a Maria I revogou essa lei do seu pai e não fez somente isso. Ela passou a perseguir todas as pessoas que seguiam o anglicanismo e mandou enforcar 300 protestantes durante seu reinado. Por isso ela é conhecida como Bloody Mary. Olhe só, para vocês desmistificarem aí o que é ser princesa. Lógico que é uma figura levada pela realeza e pelos títulos da nobreza, mas esse vídeo serve para a gente tentar entender que as princesas não foram essa imagem que a gente tem povoada no nosso imaginário de contos infantis. Espero vocês no próximo vídeo. Deixe comentários, sugestões do que vocês querem ver nesse canal. Um beijão e até o próximo vídeo.